Nessa sequência de videoaulas, nós vamos estudar as técnicas associadas à resistência de materiais, o conjunto de técnicas de cálculos que nós atribuímos hoje o nome de resistência de materiais. É um assunto muito importante dentro da engenharia, e ele é muito importante do ponto de vista de concurso público para engenheiro, porque, por exemplo, nos concursos públicos para engenheiro de petróleo, engenheiro de mecânico e engenheiro de equipamentos mecânicos da Petrobras e das suas subsidiárias, ele é um assunto que cai muito. Há muitas questões desse assunto e são questões geralmente de um nível de profundidade leve, são questões conceitualmente leves, mas elas usam, em geral, elas tentam varrer todos os assuntos básicos da resistência de materiais. De um ponto de vista, então, do ponto de vista de pontuação nos concursos, ela é muito importante. Se você observar as provas para engenheiro mecânico e engenheiro de petróleo, você verá que há muitas questões de resistência de materiais e elas requerem saber muitas coisas, mas são coisas básicas, são coisas simples e você pode garantir uma pontuação boa apenas com um número pequeno de conteúdos. Então, é um assunto no qual vale a pena investir. Voltando aqui ao nosso assunto geral, ao nosso assunto conceitual, a resistência de materiais, do ponto de vista moderno, ela é um subconjunto do que nós chamamos, teoricamente, de mecânica do contínuo. Mecânica contínuo não é um assunto de engenheiro que trabalha todos os dias com projetos, ele é um assunto mais geral, mais profundo de análise de estruturas, que considera fenômenos não lineares, fenômenos não permanentes, fenômenos transitórios e assim por diante, que se estuda no contexto de elementos finitos. A resistência de materiais é uma simplificação desse assunto porque ela permite, usando apenas as equações de equilíbrio, usando apenas um pouco de matemática básica, um pouco de cálculo básico, obter informações sobre o que acontece dentro das estruturas, independente só do seu equilíbrio. Então, vamos considerar, nós temos uma estrutura, nós temos só um corpo, e o corpo ele está sujeito a uma série de forças que nós chamamos de carregamentos, e esses esforços produzem esforços internos na estrutura, porque o material não é infinitamente resistente, nem infinitamente rígido. Ele sofre deformações, ele sofre deflexões, ele sofre torções e ele sofre deslizamentos internos do material. A mecânica de todos esses fenômenos que acontecem é estudada em conjunto pela resistência de materiais e pela ciência dos materiais, que é um outro curso de engenharia de materiais. Aqui, então, a ciência de materiais vai lidar o que acontece dentro do material de um ponto de vista de entender como opera a mecânica interna do material, e a resistência de materiais vai lhe dar instrumentos para calcular o que acontece para que essa mecânica ocorra, para que esses fenômenos internos do material ocorram. De um ponto de vista mais simples, a resistência de materiais vai dar um passo a mais sobre a estática. A estática vai lhe dizer, muito simplificadamente, o que acontece, ela lhe permite equacionar o que acontece quando os corpos estão parados, ou em velocidade constante, do ponto de vista teórico, mas em geral parados, ou seja, quando as equações das leis de Newton, elas somam zero. O somatório das forças é nulo, o somatório dos momentos é nulo. Isso é válido em todos os eixos. Então veja, considere, por exemplo, como mostrado na figura aí, um corpo qualquer está desenhado no plano, mas vamos considerar, por exemplo, tridimensional. Ele está sujeito a algumas forças. Aí eu tenho aqui o somatório das forças e o somatório dos momentos. Tridimensionalmente, isso me dá 6 equações de equilíbrio. Isso me dá o somatório das forças em x, em y e z, e o somatório dos momentos em torno dos eixos x, y e z, todos eles somando zero. Idealmente eu tenho, então, portanto, 6 equações. Na maioria dos casos, os nossos problemas são planares. Eles operam no plano e eu terei 3 equações. O somatório das forças em x e y e o somatório das forças em torno do eixo saindo do plano x e y, o somatório dos momentos em torno de z. Então, é esse tipo de raciocínio que a estática lhe dá. E a resistência de materiais vai avançar um passo no sentido de que, usando as equações de equilíbrio, eu vou tentar descobrir também como são as forças dentro da estrutura do corpo, não só as forças externas, não só as forças que fazem a estrutura se ligar com outra, mas as forças internas. E também, em um certo momento, a resistência de materiais vai investigar, em primeira ordem, uma aproximação de primeira ordem, como são as deformações no corpo, como são as deflexões ao corpo, pelo fato de ele não ser infinitamente rígido, pelo fato de ele ter alguma flexibilidade. Esses são os assuntos da resistência de materiais. Então veja um exemplo muito óbvio que você teria da estática, que é, por exemplo, um corpo pendurado por uma corda, num teto, numa superfície rígida aí, com uma massa m. Ele está sujeito à ação da gravidade, portanto um peso m vezes a aceleração da gravidade, e a corda, portanto, está sujeita a uma tração para equilibrar esse corpo com o peso. Então, se eu fosse fazer agora, nesse caso, é um problema que acaba se convertendo em unidimensional, porque a única força presente, as duas únicas forças presentes, estão ao longo do eixo y. Então,
equacionando o equilíbrio, o somatório das forças em Y igual a zero, vai me dar T menos mg igual a zero. E, portanto, a tração sobre a corda é igual a m vezes g, que é o peso. A tração, equilíbrio, peso. Esse é um exemplo muito óbvio, muito elementar e muito arquetípico do que o que acontece em estática. Em resistência de materiais, nós vamos lidar com problemas mais parecidos com esse seguinte que você vê na figura, que é chamado, historicamente, problema de Galileu. Porque ele é o primeiro problema histórico que foi estudado do ponto de vista de resistência de materiais, em que Galileu tentava calcular o quanto defletia a ponta desta viga, dessa estrutura esticada, engastada numa extremidade, quando se aplicava uma força F, porque já se sabia que os corpos não eram infinitamente sólidos, os corpos sólidos não eram infinitamente rígidos. Então, esse problema é um problema básico, fundamental. Eu tenho uma viga, eu tenho uma carga na extremidade, e na outra extremidade ela está presa à parede por um engaste. E o engaste é uma estrutura idealizada aqui, que nós representamos dessa maneira, que significa a fixação da viga no seu movimento em x e y e de rotação, que nós vamos ver mais a seguir. Esse tipo de problema, os problemas de resistência de materiais com estruturas de vigas, você deve ter muita atenção, porque problemas de vigas são provavelmente mais da metade das questões de resistência de materiais dessas provas de concurso que eu citei. E você verá que elas são questões fáceis, de um ponto de vista operacional, que elas não requerem muitas contas, dificilmente eles pedem muitas contas. Geralmente o que eles pedem são raciocínios conceituais ou qualitativos em cima do conhecimento das equações básicas, das equações de equilíbrio e dos gráficos que geralmente se obtém em resistência de materiais, como os gráficos de esforços internos que nós vamos ver a seguir.